Boa noite, meninas. Vamos para mais uma grande noite aqui no nosso curso de promotoras legais, celebrando os 15 anos da Lei Maria da Penha. Na sequência, nós vamos receber duas palestrantes muito importantes, mulheres que desempenham um papel fundamental no combate à violência doméstica. A primeira, a doutora Magna Damasceno, que faz parte da rede de atenção às pessoas em situação de violência doméstica e sexual. Na sequência, vamos receber a doutora Silvia Rangel, que é diretora do CRAVE, Centro de Referência e Apoio às Vítimas. Boa aula a todas! Olá, meu nome é Magna Barbosa Damasceno, sou psicóloga, mestre em psicologia social, professora universitária e também coordenadora da rede de atenção às pessoas em situação de violência doméstica e sexual do município de Suzano. Trabalho na Secretaria de Saúde, já há quase 20 anos estou aqui no município como concursada. Antes da gente começar a aula, eu queria agradecer o convite, feito pela Sandra, para estar aqui com vocês junto no programa de promotoras legais do município. Espero que vocês gostem. E a proposta de hoje é a gente conhecer mais ou menos como é que a gente faz o trabalho das questões de violência na Secretaria de Saúde. Então, para vocês entenderem um pouquinho sobre os conceitos ainda da violência, esse estudo que a Organização Mundial de Saúde fez, a gente vai falar sobre três grandes conjuntos da violência, E aí a gente vai entender que tem dentro desta pasta a violência autoprovocada, a violência interpessoal e a violência coletiva, Para falar um pouquinho da violência autoprovocada, é aquela que vocês conhecem como tentativa de suicídio. Tem duas coisas diferentes aí na violência autoinfligida, que a gente está chamando de tentativa de suicídio, que é o comportamento suicida e a tentativa de suicídio em si. O comportamento de suicida, ele vai estar muito ligado à necessidade da pessoa de se aliviar. Então ela vai fazer autoagressão, vai bater a cabeça na parede, ela vai se cortar, Muitos adolescentes hoje em dia fazem cortes, mas quando você pergunta para o sujeito, por que você fez isso? Ele vai te dizer que ele estava ali tentando aliviar a sua dor. A intenção dele não era de se matar, Apesar de que, numa situação dessa, pode ocorrer ali um erro e ele virar óbito, óbvio, por conta de um comportamento suicida, mas o sujeito, ele não tem necessariamente essa intenção, ele tem a intenção de se aliviar, e é isso que a gente chama de comportamento suicida. Outra vertente que tem dentro da violência autoprovocada é o suicídio em si, é o próprio ato. Neste ato, a pessoa ela tem sim, claro, a intenção de se matar, Então ela fez aquilo com o fim de acabar com a sua vida. Importante a gente sempre lembrar, e vocês que serão PLPs, importante vocês lembrarem que assim, não tenham medo de perguntar para as pessoas se elas já tentaram, já acharam melhor não estar vivo, já tentaram alguma bobagem nesse sentido, porque isso ajuda a pessoa a reelaborar aquilo que ela estava pensando, ajuda muitas vezes a aliviar essa sensação, de que tudo estaria melhor se ela não estivesse ali. Então é importante que a gente não tenha medo de falar de um tema tão difícil como a questão do suicídio, que é um tema que tem muito tabu. Então esses dois tipos de agravos, eles estão dentro do que a gente chama de violência autoprovocada, que também é algo que a saúde cuida, porque uma tentativa de suicídio, dependendo de como ela for, ela pode causar a morte de uma pessoa ou ela pode causar danos muito sérios. Outra violência que está dentro dessa ideia de violência interpessoal é o que a gente chama de violência intrafamiliar e violência comunitária. Ela está dividida dessas duas formas. A intrafamiliar é aquela violência que vai ocorrer quando há vínculos familiares, grau de parentesco entre as pessoas, Geralmente é uma violência que ocorre devido à intergeracionalidade. As pessoas vão tendo aí conflitos entre gerações
né? Criança com um adulto, idoso com um mais novo, enfim. E aí vão ocorrendo aí as violências, né? O conflito como forma de resolução dos conflitos que vão acontecendo, né, na dinâmica familiar, no geral acaba em atos violentos, né? Seja em violência psicológica, seja em violência sexual, seja em violência física, seja até mesmo em negligência, quando a pessoa acha que ela não está fazendo nenhum tipo de violência, certo? Dentro ainda da violência interpessoal, a gente vai ter a violência comunitária, que é a violência que ocorre sem grau de parentesco, né? Geralmente, dentro desses casos, a gente vai encontrar abuso sexual, uma violência gratuita, uma violência homofóbica, né? As pessoas não têm um grau de parentesco e elas vão, pode ser praticada por conhecido ou estranho e vai ocorrer essas violências, né? De maneira gratuita, né? Então, é importante que a gente observe isso, né? Pode ser dentro das escolas, pode ser dentro do serviço de saúde, né? Como que a gente percebe isso? Por exemplo, não chamar a pessoa pelo nome social dentro de um serviço de saúde é uma violência que a gente registra como violência institucional, que está dentro do escopo da violência comunitária. O bullying é uma violência comunitária, ele está dentro desse escopo, né? Então, são coisas que a gente vai percebendo ao longo do tempo que vão impactar na saúde do sujeito. Então, a gente já viu a violência autoprovocada, tem dois tipos de violência, que é a tentativa de suicídio e o suicídio em si. A gente viu a violência interpessoal, né, que tem dois tipos de violência. A intrafamiliar, que ocorre entre grau de parentesco, né, dentro dessa coisa da família, e conflitos entre as gerações que estão ali dentro, né, e a comunitária, que vem de estranhos e desconhecidos. A terceira violência que a gente tem é a violência coletiva, que ela pode se dar de maneira social, política e econômica, né? E essa violência, ela vai estar ligada a todas as formas de violência também. Como é que a gente identifica, né? Então, discriminação, racismo, exclusão, homofobias, né? Tudo aquilo que tenta anular ou prejudicar o exercício de direitos do sujeito, das liberdades humanas, dos princípios fundamentais do direito à vida, do direito à habitação. Então, tudo isso vai impactar no que a gente chama de violência coletiva. Agora que vocês já conseguiram identificar os três grandes blocos de violência, a gente vai explicar como é que a nossa rede funciona. Então, esse monitoramento é um instrumento que a gente desenvolveu para pensar como é que dentro dos casos de violência a gente vai atender o que tiver mais grave em primeiro lugar. É uma classificação de risco. Então, ele vai partir de alguns pontos que a gente elencou, né? Idade, né? Se é menor de 18 anos, a gente entende que aquela pessoa ela vai ter menor condição de autoproteção. Então, é um fator de risco. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Se já é uma pessoa adulta, ela tem maior capacidade de proteção em relação àquela criança, aquele adolescente. Então, a gente vai sempre fazer essa pergunta, né? Qual é a idade do sujeito? É maior ou menor de 18 anos? Né? Lógico que a gente vai encontrar adultos mais vulneráveis e tal, mas quando estamos falando de violência, esse é o entendimento, a diretriz que a gente tem. Sexo. Se for do sexo feminino, a gente entende que é um sexo mais vulnerável a sofrer violência. Por quê? Estatisticamente, historicamente, é isso que a gente tem. Mulheres morrem mais de violência, né, interpessoal e autoprovocada, como eu expliquei para vocês. Elas são maioria nesses grupos que morrem mais. Então, o sexo feminino, né, aqui não tem correlação com o sexo frágil. Tem correlação com o sexo mais vulnerável, porque ele morre mais do que o outro sexo. Então, é um fator para a gente que é um fator de risco, né? Gestante.
Se essa pessoa está gestante, já sabemos, estudos indicam que a gestante, ela, por estar gestante, já é mais uma situação muito frágil na vida da mulher. E ela já tem um potencial de risco de sofrer violência maior, porque a capacidade dela de autoproteção fica reduzida, né, dessa pessoa. Uma mulher grávida em relação a uma mulher não grávida, ali são duas vidas que a gente tem que pensar, né, da criança e do bebê, e a capacidade dela frente a uma outra mulher que está sofrendo violência também está mais reduzida, por todos os fatores que envolvem a questão da gestação. A gente sabe disso. Raça, cor. A questão da raça-cor, historicamente sabemos que pessoas negras, pardas, né, pretos, indígenas, são grupos que estão vulneráveis ao longo dos tempos. São os jovens negros pobres que morrem mais por violência, né? São essas populações que são mais periféricas, são essas populações que conseguem menos acessos a bens e serviços, a qualidade de vida, né? Então, são públicos que estão mais suscetíveis a sofrer consequências e sofrer violência. Então, este é um ponto de vulnerabilidade também. Óbvio que cada vez que vai juntando, você é uma pessoa branca, mas você é uma mulher, você tem uma vulnerabilidade, você está gestante, você tem outra vulnerabilidade, você é uma pessoa que sua orientação sexual é homoafetiva, mais uma vulnerabilidade, né? Se você for heterossexual, historicamente a gente entende que a sociedade te entende como heteronormativo, é a norma, né? O que todo mundo acredita que deve ser. No entanto, nós temos uma diversidade aí. Pessoas com orientação sexual homoafetiva, bissexual, costumam ser discriminadas, portanto, o índice de violência com essas pessoas é altíssimo. Não é à toa que no Brasil nós somos o país, em primeiro lugar no mundo, que mais mata pessoas trans. Então, se a gente tem esse dado, significa que são pessoas que são mais vulneráveis, então vai somando os pontos da vulnerabilidade aí, no cuidado dessas pessoas. Importante a gente ter essa leitura crítica sobre as coisas, senão a gente põe todo mundo no mesmo caldeirão da violência, e aí na hora de atender, quando eu sou só um na unidade, quantos que eu consigo atender, a gente não faz aquilo que o SUS chama de equidade. Para quem precisa de mais, eu dou mais, para quem precisa de menos, eu dou menos. Porque a saúde é assim, né? Quando você está num pronto-socorro, entre o cara que cortou o dedo e o cara que está sofrendo um infarto, quem que eu vou atender primeiro? O cara que está sofrendo um infarto, né? Entre o cara que quebrou uma perna e o cara que cortou uma artéria, quem eu vou atender primeiro? O cara que cortou uma artéria. Por quê? Porque o risco de vida em relação ao outro, a vulnerabilidade aqui é diferente. Então eu vou fazer isso, vou ir atrás daquele que tem uma vulnerabilidade maior, porque a sua vida está em jogo, né? Também vale para a identidade de gênero. Homens trans, mulheres trans, elas sofrem mais violência do que as pessoas que são cisgêneras, né? Muitas vezes não se fala nome social, elas são discriminadas, elas apanham na rua. Então, tudo isso é muito importante, que a gente observe nos graus da violência. E os números chegam e acompanham isso para a gente, né? Outra coisa que a gente acha que é muito importante, que a gente tem como um grau de vulnerabilidade, se a pessoa tem algum transtorno ou alguma deficiência. Essas pessoas têm uma vulnerabilidade. No caso da deficiência, porque sabemos que as pessoas com deficiência são tratadas com menos cidadania. E as pessoas com transtorno mental também. Então precisamos ter um cuidado maior com essas pessoas, para que elas possam ser cuidadas, olhadas de uma outra forma, né? Para que a gente possa ter a atenção na hora de cuidar dessas pessoas que estão sofrendo violência, que têm transtorno e que têm deficiência. Os números indicam que elas sofrem bastante e o pior, né, é subnotificado, né? Porque muitas vezes o cuidador é o agressor dessa pessoa, né? Outro fator que a gente entende que é um fator de vulnerabilidade são as reincidências, né? Uma coisa é acontecer uma violência pontual, outra coisa é aquela violência está acontecendo já há um tempo. Isso é um agravo muito importante, a reincidência para a gente é um fator de vulnerabilidade. Com o monitoramento do cuidado, a gente consegue ver quando uma pessoa sofreu violência em maio, em dezembro bateu aqui de novo.
a gente já fica alerta. Opa, essa pessoa a gente precisa estar com mais atenção em cima, porque essa pessoa pode vir sofrer uma violência muito mais grave e mais impactante. Então, para nós, isso é um fator de risco, a reincidência. O tipo de violência, 2 tipos de violência a gente já nem negocia. Por exemplo, se é violência autoprovocada, é o grau extremo, que a gente na saúde tem como meta a manutenção da vida subjetiva e física. Uma pessoa que cometeu uma violência autoprovocada, para nós, né, já é o grau extremo da violência. E violência sexual contra crianças e adolescentes. Por quê? Porque a gente entende que o grau de capacidade de autocuidado deles é bem menor do que os demais. Então, esses 2 tipos a gente já considera uma violência de grau extremo, né? E também outros 2, uma outra coisa que a gente considera como fator de vulnerabilidade é o agressor. Se o agressor for o cônjuge, o pai, a madrasta, o padrasto, né, o irmão, ou seja, se esse agressor mora dentro da casa da pessoa, nós entendemos que é um grau de vulnerabilidade e risco que a gente precisa estar atento. Então, juntando todos esses itens que a gente faz, de um caso a gente faz a análise, né, a gente distribui um score para isso. Dentro do score, a gente vai ver qual é a vulnerabilidade e risco daquela pessoa. E aí a gente vai ter os casos que a gente vai pontuar como os casos que são grau grave, grau moderado e grau extremo da violência. Então, a partir disso, as equipes de saúde vão saber quais são aqueles casos que são a parada cardíaca da violência. Quais são aqueles casos que não são a parada cardíaca, mas que eles podem virar a parada cardíaca da violência. E quais são aqueles casos que serão os preventivos da violência. Então, nós fazemos esse monitoramento do cuidado com o intuito de que a gente possa organizar o serviço e melhor chegar no atendimento a essas pessoas. Para isso, a gente precisa considerar esse tanto de coisas que a gente falou para vocês. As questões de gênero, as questões de local, como ocorreu essa violência, né? Como ela se deu no histórico. Por isso, a ficha de notificação de violência ela é importantíssima no ato do atendimento. Por isso, quando a gente, né, solicita um número de contato para essas pessoas, o endereço dessas pessoas, é fundamental que a gente saiba, né, que esse endereço ele é verdadeiro. Outra coisa que a gente pôde perceber com o monitoramento e cuidado, que muita gente dá o endereço errado, né, no serviço de saúde. Isso impossibilita que a gente vá atrás dessas pessoas. Então, conscientizar a população da importância de passar um meio de contato para nós, que é importantíssimo para o cuidado dela, é fundamental. Porque a saúde, né, ela trabalha com o eixo do cuidado. O que isso significa? Isso significa que a gente não vai mais pensar nessa lógica tão controladora de que a saúde vai investigar um caso. A gente não investiga um caso, a gente cuida de um caso. O eixo do cuidado, ele vai trazer o tratamento para aquele caso, né? Quando a gente trabalha com violência, a gente tem 3 eixos de atuação. O eixo do cuidado, o eixo da garantia de direito e proteção social e o eixo da responsabilização. A saúde está no eixo do cuidado, né? Então, o que essa pessoa precisa neste momento que ela sofreu a violência? O que essa pessoa precisa para findar esse ciclo de violência, para que ela saia do ciclo de violência? O que essa pessoa precisa para que ela aprenda a ter hábitos de vida mais saudável? Isso é o eixo do cuidado, é onde nós estamos. O outro eixo, que é de proteção social e garantia de direito, é o eixo que vai cuidar dos direitos dessa pessoa. Então, essa pessoa precisa de moradia, assistência social. Essa criança precisa garantia de uma vaga na escola, conselho tutelar. Essa pessoa precisa de um aluguel social, assistência. Então, a gente vai garantir direitos, cidadania, quando a gente fala do eixo de proteção social, né, e garantia de direito. Já no eixo de responsabilização, é aquele eixo que não vai trabalhar diretamente com a vítima, mas sim pesquisando quem é o agressor, o autor, o provável autor da violência. Esse vai investigar,
esse vai tentar obter provas, esse vai mandar prender, vai mandar soltar, esse que vai fazer essas políticas que vão garantir. E é daí que vai estar a Delegacia da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, a partir, né, da medida restritivas. Então, é assim que funciona. Cada política pública tem um eixo de atuação na questão da violência. E cada uma delas tem possibilidades e limites de atuação. Assim como o eixo de responsabilização, que estão todas as delegacias, o IML, enfim, o sistema de justiça, eles não vão conseguir tratar a pessoa que está há anos-luz com a sua subjetividade impactada pela violência, a saúde também não vai conseguir prender, né? Então a coisa tem que estar, cada coisa no seu lugar, né? A saúde cuida dessa subjetividade, vai cuidar dessa saúde mental. O eixo de responsabilização, ele vai responsabilizar o agressor. E o eixo de garantia de direito, ele vai garantir que você tem os seus direitos preservados. Então, gente, na questão da RAPS-VDS, um dos trabalhos que a gente faz é essa ideia de organizar todos os serviços de saúde de maneira que a gente possa sensibilizar os gestores, né, sobre a pauta da violência, para o reconhecimento desse fenômeno, dessa causa, de reconhecer o território, quais serviços disponíveis, quais os diversos setores que a gente pode atuar com a violência. Acho que é uma coisa que vocês poderiam fazer como PLP, é procurar no bairro de vocês que ONGs existem aqui. Vamos fazer uma lista de ONGs que existem aqui, quais os serviços de saúde tem no nosso bairro, quais os serviços de garantia de direito tem aqui, qual que é a delegacia mais próxima que a gente poderia utilizar para trabalhar com as questões da violência. Então são coisas que vocês, enquanto PLPs, vocês poderiam ter mapeadas. Isso vai garantindo para vocês um repertório para quando alguma mulher que sofra violência dividir isso com vocês, vocês tenham condições de dar suporte a elas. Outra coisa que a gente faz, classificar os serviços por eixos e níveis de atenção, responsabilizando e informando qual é a parte de cada um nesse latifúndio, né, para a gente não confundir, né, e achar que a gente vai cobrar do Conselho Tutelar que ele prenda o agressor. O Conselho Tutelar não faz isso. O Conselho Tutelar, ele garante os direitos da criança ou adolescente. Né? Ele vai solicitar que as políticas públicas tomem providências, né? É diferente. Outra coisa que a gente vai fazer é pactuar com os serviços o compromisso de participar dessa rede. Né? Quando chegar um caso de violência, como é que a gente vai lidar? Isso é muito importante. Né? Se o seu serviço não está formado para isso, nós vamos formar o seu serviço. Sensibilizar essa população, né, sobre o serviço de atendimento, sobre a questão da violência. Então a gente precisa discutir, como vocês viram, questões de gênero. A gente precisa discutir questões do machismo, questões do feminismo. A gente precisa discutir políticas públicas no nosso bairro. Né? A gente precisa discutir uma série de situações em relação à violência para que ela tenha um desfecho melhor. Ninguém resolve violência sozinho. Se toda vez que você tiver com um caso de violência e você resolver fazer tudo isso sozinho, você não vai dar conta. Você só consegue ter sucesso quando você envolve todas as políticas. Todo mundo que tem de fato algo a oferecer naquele caso em específico. Toda vez que a gente tenta fazer essas coisas sozinhas, no máximo a gente revitimiza as pessoas. A gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Por isso, a questão do trabalho em rede, ele é fundamental. E para se ter um trabalho em rede, a gente precisa conhecer os equipamentos, sensibilizar as pessoas, porque tem essas demandas que vão chegando para a gente, que vão criando expectativas que muitas vezes a gente não pode responder. Né, porque não é deste lugar que nós estamos falando, né? É do lugar de preencher expectativas que estão dentro dos nossos limites e não dentro das nossas possibilidades. Então, planejar essas atividades, esses atendimentos que vão ocorrer na rede, também é algo que a gente pensa aqui. E óbvio, como eu falei no monitoramento, acompanhar e avaliar de forma contínua todas as ações que a gente faz dentro da saúde. Isso é muito importante, porque a ideia de rede, gente, é uma ideia que organiza um sistema, né, que organiza uma pauta. Tá? Então, identificar e monitorar os casos de violência é uma forma também de pensar
quais espaços a gente tem para prevenção e o que a gente pode fazer a partir disso, né? Para a gente não ficar paralisado diante de uma situação que nos choca. Porque a violência é isso, ela sempre vai mobilizar na gente e ela sempre vai trazer aqueles instantes de paralisação. Mas aí o que eu faço a partir disso? Eu preciso pensar como é que eu vou, a partir daquilo que me mobilizou dessa forma, me organizar, né? E aí eu vou ter que identificar fatores de risco. Quais os fatores de risco desse caso, né? Dessa ocorrência de violência? Quais as vulnerabilidades que nós temos aí? Né? Como eu vou intervir em relação a isso? Vocês serão PLPs, vocês estarão no âmbito da orientação, né? Das mulheres que procurarem vocês. Vocês não estarão no âmbito do cuidado, nem no âmbito da responsabilização, mas vocês estarão no âmbito da orientação. Como é que vocês orientam essas mulheres para que elas tenham ações mais assertivas e elas não fiquem sendo revitimizadas toda vez que elas foram procurar ajuda, até o ponto que elas desistem dessa ajuda, porque elas estão vendo que nada acontece de diferente. Então a gente precisa pensar muito como é que a gente dá atenção para essas pessoas, para que elas possam sair do âmbito do ciclo da violência. Então, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês apreciem, né, e que possam mudar algo aí na prática de vocês e que vocês possam, enquanto, né, novas futuras PLPs, fazerem a diferença nas comunidades onde vocês estão e que vocês possam participar desses núcleos de prevenção à violência que tem nessas unidades básicas de saúde e que a gente possa fortalecer esse trabalho junto. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Secretaria de Saúde, que sempre me disponibiliza para estar nesse lugar e acha que é importante que a violência seja falada, que a gente trabalhe sobre isso, que a gente pense sobre essa política pública. Gostaria de agradecer a Larissa Chiuch, que, através da Sandra, faz esse convite para nós, acha importante estar aqui, né? E agradecer a vocês por estarem nesse dia aí, nessa luta, acreditando que a gente pode sim fazer uma história diferente em relação à violência contra a mulher. Muito obrigada e até a próxima. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Silvia Rangel, sou presidente da AMAI, Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança, que desenvolve um trabalho no Miguel Badra. E tem alguns polos de atendimento com projetos específicos. Então, a AMAI tem o Serviço de Convivência, a sede, o AMAI Mulher, que fica ali no Miguel Badra Baixo. Nós temos a creche Sementinhas da AMAI, o Centro Dia do Idoso e temos o CRAVE, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima. O CRAVE, ele fica localizado no subsolo da Prefeitura de Suzano, onde nós tínhamos antigamente a Câmara dos Vereadores. O CRAVE, ele realiza um trabalho específico voltado à questão da violência. Então, ele é um órgão, né, um projeto em parceria com a Secretaria de Justiça de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Suzano. Então, eu costumo dizer que nós temos aí uma tríade. Então, ele tem o espaço por sessão realizado pela Prefeitura de Suzano, ele tem toda a sua metodologia acompanhada pela Secretaria de Justiça de São Paulo, e ele tem aí a gestão, o acompanhamento, os profissionais, o direcionamento feito pela AMAI. Então, nós temos ali um espaço muito bonito, preparado, acolhedor, com profissionais que são capacitados aí mensalmente, para que nós possamos, de alguma forma, acolher as pessoas que cheguem até nós, né, com a demanda, com dificuldades, com problemas aí voltados à questão da violência. O CRAVE, ele faz um trabalho com a família das vítimas. E ele também trabalha a questão da violência doméstica. Os casos graves são identificados ao longo das triagens que são realizadas. Então, a vítima ou familiar, aquele que esteja necessitando do apoio, ele chega até o CRAVE por demanda espontânea, então ele pode, por ele mesmo, procurar aí o serviço, procurar o espaço, né, e se manifestar aí no desejo de ser atendido. Ele pode ser encaminhado pelo judiciário ou então pela rede socioassistencial.
E o CRAV, ele realiza parcerias com várias instituições, tanto do poder público quanto associações aí privadas da sociedade civil. Nós temos no CRAV psicólogo, que hoje nós temos a Sara e o Vinícius. Nós temos 2 assistentes sociais, que são a Alessandra e a Rebeca. E nós temos a Andresa, que faz o nosso administrativo. Além disso, nós temos estagiários de serviço social e estagiários de psicologia. Eles fazem também o acompanhamento, a abordagem. Então, o CRAV, ele tem uma metodologia de trabalho. A pessoa, o usuário, ele chega para o atendimento. Então, primeiro, ele é acolhido pelo administrativo, então ele é direcionado para que um técnico o atenda. Geralmente, nós temos um psicólogo e um assistente social de plantão no período da manhã e outros à tarde. Então, na hora do atendimento, é feito todo um levantamento da necessidade deste usuário. A partir dali, ele é direcionado. Então, ele vai passar por essa triagem, e dessa triagem, o psicólogo mantém aí, continua o atendimento, e a assistente social faz a abordagem, a busca e os direcionamentos para a rede de acordo com a necessidade deste usuário. O CRAV tem uma demanda muito alta e que se agravou aí em tempos de pandemia. Nós nos mantivemos em algumas etapas em atendimentos remotos. Então, os usuários, eles receberam as ligações por vídeo, o acompanhamento. Em algumas situações emergenciais, nós fomos até as famílias, né, seguindo todos os protocolos, justamente porque, diante da dificuldade que eles estavam, não era possível o atendimento somente de forma remota. Porque eram situações aí gritantes, né, que feriam o direito e tinha ameaças constantes com relação à vida. Então, todos os profissionais, eles acompanharam as famílias, os usuários que estavam em atendimento. Nós tivemos, após levantamento quantitativo, um aumento de 400% nos atendimentos após o período da pandemia. Então, nós tivemos aí um agravamento justamente pelo fato das famílias estarem em isolamento social e este isolamento social ter causado, né, todo aquele conflito intrafamiliar. Então, aumentou a questão da violência doméstica, aumentaram as demandas na questão da depressão, da automutilação, e tudo é um trabalho, né, que é inter e multidisciplinar, realizado pelo CRAV. Então, a equipe do CRAV, ela já está preparada para esse atendimento, para esse acolhimento, e nós temos também no CRAV, como diferencial, alguns grupos de rodas de conversa. Então, nós fazemos grupos de roda de conversa com a temática violência doméstica, feminicídio, com temas, né, relacionamento abusivo, com temas justamente assim, direcionados a esse corpo, né, a esse contexto do qual nós trabalhamos. E os grupos, eles são realizados mensalmente, e eles servem como um espaço de escuta, de acolhimento e de direcionamento. Então, essa troca entre as pessoas faz com que elas sintam-se um pouco mais seguras e ali possam visualizar, né, alguns caminhos a serem seguidos. E nós temos alguns grupos de adolescentes também. Então, hoje o CRAV, ele tem parceria com algumas associações do Maitê, então, a Associação do Jardim Maitê, com a Associação do Casa Branca, então nós temos também, e com o Instituto Adeus José de Moraes. E, de alguma forma, assim, a gente está sempre de portas abertas, né, ligados aos profissionais da rede, para que a gente possa atuar aí no conjunto. Então, a gente participa dos debates, nós nos direcionamos aí de alguma forma para que a gente possa oferecer um trabalho de qualidade e que seja efetivo, de acordo com a necessidade do usuário.